essa abordagem que nós vamos desenvolver aqui, que são dominantes, se nós formos pegar essa abordagem do senso comum, são dominantes. Porém, se nós formos acoplar o conhecimento existente a elas, não expressa o que é o estado real, em suas diversas dimensões, em sua totalidade. Não são científicas e conduzem a equívocos e, no fundamental, a legitimação da ordem existente. Nada que legitima mais a ordem existente do que o senso comum, porque não há questionamento a verdades absolutas. Seja dita pelo pai, pela mãe, pelo grupo social, acredito que na escola não é? Mas também nas igrejas, não é? Há muita produção e reprodução do senso comum, não é? E aqui eu vou apresentar para vocês algumas definições. Para facilitar, pelo pequeno tempo que nós temos, não é? Eu não busquei aqui as obras, os dicionários aprofundados de ciência política, né? Que eu tenho alguns deles aqui, que poderia até mandar para vocês. Esse aqui é um clássico, que é do Norbert Bobbio. É um clássico, um dicionário de política. Se vocês tiverem interesse, eu tenho ele em arquivo. Outro grande clássico, não é? Ao nível do dicionário, é o Dicionário do Pensamento Marxista, organizado por Tom Bottomore. Eu tenho também aqui que eu posso enviar para vocês, se vocês tiverem interesse, não é? Então eu peguei aqui de forma mais simples, para simplificar, o pequeno dicionário brasileiro de língua portuguesa, não é? Que mesmo não se tratando de uma obra diretamente ligada ao campo político, ele apresenta de forma interessante uma amplitude de definição ampla, abordando diversas definições do que se entende e denomina Estado. E aqui eu acho interessante esse pequeno dicionário, porque por não ser uma obra de ciência política, ele vai tratar este conceito na sua dimensão mais ampla, né? E às vezes, pela especialização do conhecimento, nós utilizamos vários conceitos sem perceber que esses conceitos têm significado para muito além do campo específico que nós estamos trabalhando ou estudando, não é? Então veja, nesse pequeno dicionário traz uma definição ampla, abordando diversas dimensões do que se entende e denomina Estado, indo do modo de ser, por exemplo, a um estado de espírito. Hoje o meu estado de espírito me faz com que eu esteja triste, esteja alegre, e veja aí, a palavra estado, né? O estado físico de determinados elementos, o estado químico de determinados elementos. E se vocês forem pensar, vocês vão observar que essa palavra estado está inserida na nossa vida cotidiana, não é? E isso significa que, a nível do senso comum, pode levar a confusões. E quando eu digo pode levar a confusões, não é apenas confusões mentais. O que nós temos na cabeça é o que dirige as nossas ações, não é? Muito das práticas violentas que nós estamos vivenciando, elas são resultado do conjunto de idiotices que nós temos acumuladas no nosso cérebro. Ou seja, nós somos uma espécie animal que tem a capacidade de produzir, de acumular e de reproduzir conhecimentos que nós acumulamos aqui ao nível da abstração no cérebro, e, a partir disso, nossas ações cotidianas, por mais simples que sejam, são dirigidas e determinadas pelo que temos acumulados no cérebro. Ninguém age simplesmente por emoção. A emoção é uma das dimensões do conhecimento. E poderíamos aprofundar aí
com vários sentidos e vários significados, mas eu estou mais preocupado aqui em ser sintético e chamar a atenção de vocês para essa dimensão, essa amplitude, diria assim, infinita, que é o mundo no qual nós vivemos e agimos, não é? Então, o nível do senso comum pode levar a confusões, e confusões transferidas para a prática cotidiana leva a uma série de atitudes, não é? que eu não vou qualificar aqui, não é? Diria assim, atitudes não desejáveis. Enfim, o conceito amplo utilizado para definir significado, número de elementos, sensações e objetos. Então vocês percebam que essa palavra estado, ela atinge um conjunto de elementos, de sensações, de objetos, etc., que está relacionado ao nosso cotidiano. Mas vamos aqui destacar os aspectos políticos, não é? Então, o Estado se constitui na pessoa jurídica de direito público, internacionalmente reconhecido. Por que internacionalmente reconhecido? Com a formação do mercado mundial, o surgimento dos estados absolutistas, substituídos depois pelas monarquias constitucionais, pelas repúblicas, não é? Autoritárias e concentradoras, e pelas lutas sociais dos setores explorados e oprimidos, se acrescenta aspectos democráticos. Então, os primeiros estados que surgem após a derrocada do absolutismo não são estados democráticos. A democracia é uma conquista de meados e final do século XVIII, não é? Que é o resultado de muitas lutas, de muitas manifestações, muitas mobilizações e muitas lutas, não é? Então, se nós estamos aqui destacando este aspecto, não é? Nós poderíamos dizer que Estado é uma sociedade civil politicamente organizada. Tem uma centralidade política, jurídica de uma nação. E veja aqui, sempre está se referindo à nação, porque, de fato, a unificação que ocorre no processo do absolutismo e após o absolutismo é a criação das nações, é o surgimento da chamada nacionalidade. Essa nacionalidade também permite uma série de equívocos, porque você vai dizer que, vamos pegar o caso do Brasil. Brasileiro é uma nacionalidade. Mas se nós olharmos em volta, nós vamos perceber que há negro, índio, não é? Europeu, de uma origem ou outra, não é? Quer dizer, então, isso que nós chamamos nacionalidade é porque está num determinado espaço físico gerenciado por um conjunto de instituições corporificadas em leis que nós chamamos instituição, não é? Então, esse conjunto de leis, essa centralidade política e jurídica, não é? Ela, para formar a nação, ela necessita de ser operada por um governo. Então, nós temos o Estado, que é um conjunto de instituições, de leis, que impõem normas determinantes em um determinado espaço geográfico que nós chamamos nação. Mas para que esse conjunto de instituições, que são artificiais, são criação da mente e da ação humana, portanto são artificiais, ela necessita de ter aqueles que executam aquilo que está no que nós chamamos Constituição. É o que nós chamamos de governo. E esse governo, a partir desse conjunto de leis, ele está munido de poderes de coerção, de repressão, que tem por objetivo organizar
o que nós poderíamos chamar um protetorado da vida civil, ou seja, organizar a vida civil e as relações econômicas, sociais, políticas, existenciais num determinado espaço geográfico. Creio que esteja ficando claro aqui para vocês. Caso eu esteja enrolando, vocês, por favor, sintam-se à vontade de interferir, de perguntar, de discordar, tá? Estou aqui para expor e debater, ok? Que é essa parte aqui, aproveitando a oportunidade, eu chamo a atenção de vocês para pesquisar lá no YouTube, na internet, aquelas aulas que estão expostas no vídeo YouTube. Se você bota lá o que é o Estado, não é? Vocês vão ver lá, vão sair um número imenso de aulas, não é? E aí vocês vão encontrar uma série de equívocos e disparates e absurdos, não é? E me chama a atenção que as novas tecnologias, o espaço virtual, permite que idiotas apresentem vídeos como se fosse a verdade absoluta. Mas isso existe se nós tivéssemos uma consciência, um conhecimento com ciência, com conhecimento para selecionar isso, nós iríamos perceber que logo são absurdos, são asneiras, não é? Mas eu recomendo a vocês, não só por curiosidade, não é? A vida é um eterno processo de aprendizado. Nós aprendemos de diversas formas, dependendo da predisposição que nós temos frente ao mundo, de entender o mundo, compreender o mundo, para que nós possamos agir sobre esse mundo para atingir e alcançar os nossos objetivos e os nossos interesses, individuais e coletivos. Não é? Então, não apenas por curiosidade façam essa pesquisa, não é? Porque aqui tem um elemento fundamental pelo papel de que as chamadas redes sociais, o mundo virtual está jogando na nossa vida e é um caminho sem volta e cada vez vai funcionar mais, não é? É a partir daí, e vocês sabem disso, das fake news, da reprodução das fake news, não é? Que isso interfere. Não é uma coisa simples, não, é uma fake news. Não, isso é muito mais do que uma fake news. Isso é muito mais do que um conjunto de mentiras, porque isso são concepções. Ela expressa concepções e posturas frente ao mundo. E ao termos acesso a isso, a psicologia já mostrou e comprovou que essas informações, lixo que nós recebemos, elas se introjetam no nosso cérebro. E dependendo do nosso nível de conhecimento, de consciência, ela pode vir e se instalar. Ela pode se transformar em concepções determinantes. Ao se transformar em concepções determinantes, ela conquista e se introjeta nas nossas mentes. E eu coloquei aqui corações, porque as nossas emoções, ele toma o nosso corpo. Por que isso? Porque a partir dessas mentiras, dessas fake news, dessas arminhas, e dessas asneiras, desses fake news que andam passando por aí, isso determina a ação do nosso corpo, isso determina as nossas ações, não é? Que está sendo dirigido pela mente. Não é? Então é importante que a gente diria assim, gastar tempo. Não é gastar tempo, é aproveitar o tempo para entender o mundo e a realidade que nós vivemos. E aí eu encontrei, não é? Uma foto, não é? Esses aí são o quê? São os professadores do senso comum moderno. Não é? Tinha uma série de outros, por exemplo, esse senso comum reproduzindo e compartilhando fake news nas suas bolhas.
e eu fiquei assim curioso, li um artigo recentemente, não é? Que aqueles que professam e propagam as fake news, eles veem a fake news, uma parte deles tentam verificar se aquela fake news é verdadeira. Aí ele vai noutra bolha de fake news que reafirma aquilo. Então isso é uma técnica de psicologia social, é que fornece informações em grande quantidade, que elas, ao se massificar, elas se transformam em verdade. Essa é a técnica que foi utilizada nas eleições, na eleição se a Inglaterra saía ou não da União Europeia, não é? Que levou à vitória do Bush, que levou à vitória de um determinado candidato aqui em 2018. Ou seja, é a fabricação artificial a partir de mentiras que se transformam em verdades para os, desculpa a expressão, para os descelebrados, ou para esse tipo de, aqui que vocês estão vendo imagens. São corpos, não é? Que hoje, na inteligência artificial, esses são capazes, inclusive vocês estão acompanhando aí, são capazes de falar, de agir, não é isso? Então nós estamos vivendo numa era estrondosa. E eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para indicar para vocês de pesquisar e estudar sobre as inovações científico-tecnológicas na área do da arte visual, não é? Que é o surgimento dos chamados algoritmos. Vocês já devem ter falado algoritmos. A origem desses algoritmos ela é mais recente, mas com a Guerra Fria, não é? O sistema industrial militar de inteligência de informação se unifica, que vai produzindo na Guerra Fria, que vai se transformando em mercadoria, não é? Aquilo que nós hoje utilizamos. Para vocês terem uma ideia, segundo pesquisas feitas recentemente, 80% das inovações de mercadorias que nós compramos são resultantes do complexo industrial militar de informática, não é? E um grande embate que nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando, e vamos enfrentar de forma cada vez mais intensa, é a manipulação virtual através dos algoritmos. Eu já é a segunda vez que eu estou lendo esse livro, não estou só lendo, eu estou estudando, indico para vocês, poderia indicar outros, mas pelas contingências da vida foi esse que caiu nas minhas mãos, onde é uma análise realizada por advogados, por psicólogos, por cientistas sociais, né, por pessoas ligadas à inteligência artificial. Eu creio que para todos aqueles que estão vinculados à área da educação, do ensino, deve não só ler, deve estudar esse livro. Eu vou passar aqui para a professora Lúcia, que ela vai colocar o título para vocês, não é? Esse aqui, volto a insistir com vocês. Frente à proliferação de fake news, de mentiras, de engodos, não é? De agentes da morte, de genocidas, nós temos que conhecer essa realidade para enfrentá-la. E aqui tem vários artigos que abordam e nos prepara, nos chama a atenção para essa grande guerra que nós vamos enfrentar. Então nós não estamos aqui fazendo referência a debates. Nós estamos vivendo uma situação de guerra híbrida, guerra cultural, guerra virtual. E os principais agentes, são esses tipos aqui, ó. Não é? Eu não vou gastar muito tempo, mas veja, as últimas guerras no Oriente Médio, não é? A grande capacidade de destruição não eram soldados, não é? Com aqueles armamentos estrondosos que a gente vê nos filmes, ou vê nas notícias de televisão, não é? Eram feitas por drones, não é? Com grande poder de destruição. E agora ontem, né,
em nossa cidade de São Paulo, como é que chama? Araçatuba, né? Araçatuba, ou seja, a marginalidade, os assaltantes utilizavam o quê? Drones. Então vocês percebam que nós estamos no mundo em que aquilo que nós chamávamos, não, é discussão, debate, disputa, está se transformando em guerra de grande intensidade. E eu entendo que nós temos que nos preparar para isso, porque nós não somos esses aqui, né? Mas a qualquer momento podemos ser eliminados por um desse ou por um drone qualquer, não é? Então é preciso estar muito atento para a realidade, não é? E aqui a Mafalda, né, que eu acho muito interessante, né, e aqui é importante que ela já faz uma diferenciação teórica aqui, né, nessa frasezinha. É mais fácil ensinar do que educar. Para ensinar, você só precisa saber, mas para educar, você precisa ser. E para ser, você necessita do conhecimento científico. Para ser, nós necessitamos ler, pesquisar, estudar, acumular conhecimento científico, para que o nosso corpo, a nossa mente, os nossos corações e os nossos corpos busquem um sentido de construção de uma vida mais fraterna, mais solidária e mais igualitária, não é? Então vocês percebam que não é uma questão simples que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando uma situação muito complexa. E não basta ficar no superficial, não é? Conforme a própria Mafalda está dizendo aqui, para ensinar você só precisa saber, mas para educar você precisa ser. Ser significa na totalidade, né? Não simplesmente na aparência do corpo ser mais belo, nos desfiles de moda, não é? É muito mais do que isso. Ser é muito mais do que isso.